Uniscan, Rio Doce Radiologia e Unicor, Medicina de Primeiro Mundo em Linhares, oferecem Bate-Papo das 6. A Uniscan é o centro de referência para diagnóstico de mamas no norte do estado, com mamografia 100% digital, tomossíntese, biópsias mamárias, ressonância magnética das mamas, entre outros exames. Agende seus exames pelo 2103-5000 Uniscan. Olá, sejam bem-vindos ao nosso Bate-Papo das 6. Eu sou o Dr. Tarcísio Campostrini e, como vocês já devem saber, toda quarta temos o nosso bate-papo relacionado à medicina e saúde. Você pode participar mandando a sua pergunta pelo nosso WhatsApp. O número é o 27 99622 4547. Lembrando também que estamos transmitindo simultaneamente pelo YouTube e pela Rádio Sim 106.1. No programa de hoje vamos falar de um tema de extrema relevância para todos, praticamente todas as especialidades abordam isso de alguma forma, que é a hipertensão e a prevenção cardiovascular. E para falar melhor sobre esse tema, aqui na nossa bancada, hoje temos presente dois amigos, Dr. Patrick Pertel. Boa noite. Seja bem-vindo. E Dr. Juliano Gama. Seja muito bem-vindo, Juliano. Boa noite, Patrick. Boa noite, Tarcísio. Obrigado pelo convite. E para começar esse bate-papo nosso, vamos falar um pouco sobre, falar um pouco sobre epidemiologia, sobre a taxa de incidência dessa doença na população em geral, as causas, o tratamento. Então, ao longo desse programa, vamos falar tudo isso. E se quiserem perguntar, é só mandar a mensagem via WhatsApp pelo número que está aí na tela. Começar com o Dr. Patrick. Patrick, só para o público ter noção, a hipertensão é uma doença muito prevalente? Só acomete idosos? Tem gente que acha que só vai ter quando ficar velho? Como que é a incidência e prevalência dessa doença? A hipertensão, Tarcísio, é muito importante você falar isso, porque ela é uma doença extremamente prevalente, uma doença crônica, tem controle, porém não tem cura, então é uma prevalência muito alta na população. Se a gente for pegar a população adulta em geral, por volta de 32%, ou seja, 1/3 da população adulta é hipertensa, e quando a gente restringe para a população idosa, até 60% dos idosos são portadores de hipertensão. E a gente sabe que a hipertensão quase nunca vem sozinha, vem associada a outras doenças e outras complicações que a gente vai discutir. Daí a importância, tamanha prevalência, tamanha quantidade de pessoas que têm e tratam, da gente discutir bem esse tema. Certo. Juliano, a respeito ainda desse tema de prevalência, muitas pessoas têm dúvidas sobre quais as causas da hipertensão. A hipertensão tem uma causa específica? Tem algum tipo de hipertensão que tem uma causa específica? Como que é dividido isso? É muito boa também a pergunta, Tarcísio. A hipertensão é um tema que sempre, né, todo mundo que mexe com cardiologia, mexe com saúde pública, tem que ter isso na cabeça, né? Antes até de a gente falar um pouco da causa, eu acho importante também a gente ressaltar que por que ela é tão importante, por que se fala tanto, por que a gente tem que tratar, né? Qual o motivo? A hipertensão, se a gente pegar os casos graves, né, os casos que levam à morte, né, infarto, AVC, doença renal crônica, hemodiálise, amputação, no mínimo, 50% desses casos tem a ver com hipertensão, né? Então, cada 10 casos, pelo menos 5 de infarto, de AVC, um pouco mais para AVC, um pouco menos para infarto, né, um pouco mais para doença renal, mas em torno de 50% você vai ter a hipertensão como uma das principais causas, né? Então, a gente tem que tratar a hipertensão por isso, porque ela é o fator causal de vários problemas, várias patologias que são extremamente comuns e que matam, né, doenças graves. E a causa, né, que é uma pergunta interessantíssima, qual a causa da hipertensão? A hipertensão, 90% das vezes, ela não tem uma causa
específica, né? Ela é uma doença de múltiplas causas. Já foi chamada até de hipertensão arterial essencial, hoje não se usa mais, né? Hipertensão arterial sistêmica. A causa é multifatorial. O que é isso? Né? A causa tem a ver com a genética, né? Tem pessoas que têm mais propensão pela própria família, causas ambientais, né? Do estilo de vida que a pessoa tem, né? Relacionado a obesidade, relacionado a fatores externos, que não sejam genéticos, né? Falta de atividade física, outras coisas que comentaremos mais adiante. E mais 10%, né, ou um pouco menos que a gente vê na prática, tem uma causa específica. E também acho que podemos conversar disso a posteriori, né, enumerar as causas, mas são causas também relacionadas a fatores genéticos, a fatores metabólicos, endócrinos, arteriais, tumores, né, várias causas que em alguns casos a gente tem a obrigação de pesquisar, e aí sim, nesses casos você consegue eliminar o problema, mas isso não é a base do problema. A base são os 90% de causas múltiplas. Perfeito. Só ler um trecho aqui, Juliano, você falou aí, eu vi no site do Ministério da Saúde, só para a população ter noção da importância da hipertensão. 34 mortes por hora, 829 óbitos por dia e mais de 302 mil óbitos no ano de 2017. Esse é o retrato das doenças cardiovasculares no Brasil: infarto, hipertensão, AVC e outras enfermidades, que tem como principal fator de risco a hipertensão arterial, ou seja, 302 mil óbitos no ano de 2017, e a hipertensão é a principal causa de todo. Não é que a hipertensão mata, ela causa a doença que irá matar. Vai matar. Né, o AVC, o infarto. Exatamente. Por isso a importância desse programa e da gente estar consciente. Muitas vezes a hipertensão ela é desvalorizada pelos pacientes, a gente sente isso que não leva muito a sério, porque muitas vezes o paciente é assintomático. Por falar de sintomas, eu acho que é importante a gente falar. A gente precisa esperar, Patrick, algum sintoma para a gente procurar o médico, para a gente medir a pressão, ou isso deveria, como que é uma recomendação mais clara para o paciente? Não, de forma alguma. Como você bem falou, assim, a hipertensão é uma doença que a gente chama de silenciosa. Ela não, na imensa maioria das vezes, não gera nenhum sintoma, a não ser quando o paciente já tem alguma complicação, a chamada lesão de órgão-alvo. Então, todo paciente adulto tem que ter esse acompanhamento da pressão. Na verdade, assim, desde a infância, a recomendação é que pelo menos a partir dos 3 anos de idade, pelo menos a criança tem aferição de pressão anualmente, uma vez ao ano, a partir da infância, para que sejam detectados. Claro que, como o Juliano bem falou, a imensa maioria, 90% dos casos de hipertensão, a chamada hipertensão primária, vão acontecer na maioria das vezes depois dos 30 anos, mas existem exceções, existem os outros 10% que são as hipertensões de causas secundárias, que podem acontecer mais cedo. Então, não é para esperar sintoma, não é para esperar nenhum sinal, porque as pessoas, como você bem falou, às vezes não se preocupam, não dão devida importância, porque é assintomática, a não ser quando existe alguma consequência dessa hipertensão que pode levar a consequências sérias. Joia. Juliano, o Patrick falou um pouco aí o termo lesão de órgão-alvo. Eu acho que é importante a gente deixar claro para o público o que seria lesão de órgão-alvo, quais os órgãos mais acometidos pela hipertensão que nós deveríamos nos preocupar mais. É muito bem colocado pelo Patrick, né? Quem trata a hipertensão, todo médico que vai mexer com hipertensão, né, Tarcísio, ele tem que estar atento a isso. Se já existe estabelecimento de alguma lesão nos órgãos que são mais afetados pela pressão alta, né? A pressão alta afeta o coração, todas as pessoas são preocupadas com isso, mas não é só o coração. Claro, se tiver alguma alteração no eletro, no ecocardiograma, né, já pode mostrar aumento da parede do coração, remodelamento do coração, isso já é uma lesão de órgão-alvo, né? Agora, não é só o coração que tem essas lesões de órgão-alvo, né? O coração a gente vai atrás, pesquisa, mas pode ser que o coração esteja legal, mas você já pode ter uma lesão em órgão-alvo no olho, né? Apenas um fundo de olho que a pessoa faz, vai no oftalmologista, vê o grau do óculos, já acha algumas alterações na retina que são consequências da hipertensão. Outro exame simples também é o exame de urina, que já pode mostrar alguma lesão em órgão-alvo, alguma perda de proteína na urina. Então são exames muito simples
que já mostram que a pressão está produzindo alterações no órgão que é sensível a ela, né? Então, os olhos, os rins, né? O próprio coração e as carótidas também, né? Mas aí seria já mais um exame mais específico, mas é outro lugar que a gente pode ter uma lesão de órgão-alvo, um espessamento, uma presença de uma pequena placa, né? Perfeito. O Patrick, a gente está falando aqui de hipertensão, acho que é importante também. O que é hipertensão, né? Qual o valor que a gente tem, idade, nos adultos? Porque muito paciente chega no consultório e fala para a gente, não, acho que essa pressão para mim tá bom, né? 15/8 para mim tá bom. Existe isso? Diferenciação por idade? Ou é tudo igual? Como que funciona essa definição de hipertensão? É muito importante a gente definir, né, a hipertensão, porque isso vai definir todo o tratamento, todo o cuidado que a gente precisa ter. A pressão, a hipertensão, a pressão alta, conceitualmente, em geral, é definida por uma pressão sustentada acima de 14/9, 140/90 milímetros de mercúrio ou 14/9. Esse é o conceito básico. As pessoas que têm 3 aferições consecutivas no consultório ou médias através de exames específicos acima desse valor ou de determinados valores são consideradas hipertensas. Isso vale para adultos em geral. Quando a gente fala dos idosos, como você bem falou, a gente costuma ser um pouquinho mais tolerante. As pessoas idosas, normalmente acima de 80 anos, a gente costuma, por exemplo, um idoso que tem uma pressão de 15, 16, a gente tende a ser mais tolerante porque a gente sabe que para essas pessoas não faz, vamos dizer assim, não faz tão mal essa pressão de 15, 16, ao passo que faria muito pior para eles uma hipotensão, que a gente fala, uma queda brusca de pressão desencadeada por um tratamento que por vezes pode até ser excessivo. Então, mas o conceitualmente básico falando é 14/9, o limite. Perfeito. O Juliano, tem uma discussão hoje no meio médico, cardiológico, vamos dizer assim, que teve o consenso americano considerou a pressão alta acima de 13/8, o europeu é acima de 14/9. Como que você está hoje abordando esses pacientes que estão ali entre 13 e 14 e entre 8 e 9? Para nós, né, Tarcísio, a sociedade brasileira, ela segue um pouco, você bem sabe, né, as sociedades europeias e americanas, né, mas a gente também tem a nossa personalidade. Somos hoje a 3ª maior sociedade de cardiologia do mundo, né? Então, a sociedade brasileira, ela bem estabeleceu que acima de 14/9, como bem disse o Patrick, é hipertensão arterial. Entre normal seria 12/8, né? Também foi estabelecido que a pressão normal é 120/80, né? É interessante a gente esclarecer também que a pressão não é 12, é 120, né? É 130. Então, 140/90, acima disso, que seria o 14/9, que as pessoas têm familiaridade, é hipertensão arterial. Normal, 120/80, é o 12/8, aquilo que é bem perseguido, principalmente pela americana, mas a europeia também já mostra isso. Agora, entre esses dois, né, seria a nossa sociedade classificou como pré-hipertensão. É um termo que às vezes a gente não gosta muito, mas hoje em dia já é estabelecido que é pré-hipertensão. Começou pela americana, a nossa aceitou. A europeia ainda chama de normal alta, né? Mas seria entre os seus 120 e 139, né? E o seu 80 e 89. A nossa ainda coloca 85 para cima, 85 a 89, achando que de 120 a 85, 12/8,5 seria legal. A recomendação nesse quesito aí, Tarcísio, a gente procurou bastante isso é um tema muito interessante, isso vai depender dos outros fatores, das outras comorbidades que o paciente vai ter, né? Se a pessoa é um jovem, né, está aí com seus 40 e poucos anos, não é diabética, não tem colesterol, não fuma, nunca teve nenhum evento, não tem uma história na família de muitos casos, então é uma pessoa de risco mais baixo. Nesses casos, a gente sempre investe mais em mudança do estilo de vida, né? Exercício, alimentação adequada, perda de peso, tudo isso pode ajudar bastante. Você espera 3, 6, 9 meses, né? E ainda assim tem ressalvas quanto a instituir ou não terapia medicamentosa. Agora, se você tem uma pessoa com 140/90, muitas pessoas vão falar, vamos botar aí 138, né? 13,5 por 8,7, que seria quase o 13,5 por 9.
Aí entra bem na pergunta que você me fez. O que faremos? Bom, se ele é diabético, ele já merece um tratamento medicamentoso. Ele é uma pessoa de alto risco, não pelo nível da pressão isolado, mas sim pelos outros fatores que ele tem. E o diabetes, você sabe que aumenta muito o risco de doenças, tanto no coração, no cérebro, nos rins. Então, quanto mais baixa tiver a pressão, a gente já tem evidência científica que isso pode ajudar, pode melhorar a vida dele e evitar que ele tenha complicações. Perfeito. Isso é muito importante hoje, né, Juliano? A medicina está cada dia mais individualizando cada paciente. Então, não existe muito uma fórmula de bolo para chega o paciente lá, eu tenho que fazer isso, como já tentaram fazer em outras épocas e não dá muito certo, porque os pacientes variam muito. Então, acho que isso aí que você falou é perfeito. Eu acho que outra dúvida muito frequente, que é interessante também de esclarecer, muitos pacientes, às vezes, né, Patrick, chegam no nosso consultório e com a pressão 14/8, 15/9, e aí a gente mede a pressão ali, você vê claramente que o paciente está um pouco ansioso, e aquela famosa hipertensão do jaleco branco, né? E o paciente às vezes acha que é até uma brincadeira nossa e não é, né? Você quer falar um pouco sobre isso? Incidência e... É muito interessante isso, a chamada hipertensão do avental branco, do jaleco branco. Às vezes as pessoas, realmente os pacientes acham que até é uma brincadeira, é uma forma que a gente fala, mas é uma entidade descrita e que é muito comum, em que o paciente no consultório, quando a gente vai medir a pressão dele, muitas vezes a gente mede 1, 2, 3 vezes para confirmar e sempre eu estou com a pressão alta, 15, 16/9, por 8. E aí ele fala, doutor, mas em casa minha pressão é normal, eu tenho um aparelho em casa, um aparelho confiável, minha pressão é 12/8, é 11/7. E ele às vezes acha, não, meu aparelho está com problema, não está funcionando. Não, mas é isso mesmo. Tem esses pacientes que são chamados hipertensos do avental branco, em que no consultório são hipertensos por vários motivos. O mais comum é a questão de ansiedade, tensão, e que aumenta a adrenalina do corpo, que a gente fala, e isso faz a pressão subir, e isso se transfere para a aferição elevada. Mas em casa eles são normotensos. Esses pacientes não precisam de nenhum tipo de tratamento inicial, mas precisam de acompanhamento porque eles têm uma chance maior de desenvolver hipertensão no decorrer dos anos. Então, só existe esse risco maior e, da mesma forma que qualquer outro paciente, a gente precisa orientar bons hábitos, melhor alimentação, controle de demais comorbidades, mas não há nenhum tratamento específico no seu segmento. E o diagnóstico como que é feito, idealmente, esses pacientes? Idealmente, existe, para a gente documentar isso de uma forma bem clara, existe um exame chamado MAPA, Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial, em que o paciente vai para casa com o aparelho, um manguito de pressão ligado num gravador, e que vai aferir as pressões de 15 em 15 minutos, 20 em 20 minutos, e vai ver o comportamento da pressão em casa, e ele vai ver que em casa a pressão está normal, ao passo que, mesmo que no consultório, a pressão esteja elevada. Então, é assim que se documenta. Juliano, acho que é interessante também, como tem muita gente que tem em casa hoje acesso a esses aparelhos de pulso ou até mesmo os automáticos de braço, como que é a forma correta de medir uma pressão arterial? Porque eu vejo que às vezes o paciente tem uma pressão arterial alterada e é por desinformação mesmo de como medir a pressão arterial. Como que é a forma simples de medir? Muito bem colocado, Tarcísio, né? Pergunta excelente, isso é uma dúvida frequentíssima e que a gente vê muito erro na medida da pressão. Muitas vezes levam até as pessoas ao pronto-socorro por uma medida errada, né? Aí desencadeia toda uma alteração no organismo que acaba elevando mesmo a pressão, né? A pessoa fica muito tensa, quem não fica, né? Então, para medir a pressão arterial, primeira coisa, o aparelho tem que ser um bom aparelho, né? O aparelho digital é bom? Hoje em dia é bom, tem aparelhos digitais bons. Agora, a gente sempre tem que dar preferência para o aparelho daqui, do braço, não o aparelho de pulso, né? O aparelho, a pressão arterial que a gente usa para diagnóstico, para fins de conduta, é esta aqui. É a pressão do pulso, é do braço aqui, da artéria braquial, é diferente, né? Existe um aumento da pressão aqui por uma alteração até de gravidade mesmo. Então, de preferência, usamos um aparelho daqui, um aparelho que está se for digital, de uma pilha nova, que é um aparelho que foi aferido, né? Um aparelho que está dentro dos prazos de garantia, que tem que ser visto realmente.
Existem aparelhos melhores, piores, a gente não vai entrar nisso, né? Se for o aparelho, o esfigmomanômetro, aquele aparelho que tem nos consultórios médicos, também precisam ser aferidos, né? A cada tempo tem as empresas que fazem aferição, a gente pode informar isso também, né? Porque um aparelho que nunca foi aferido, tem mais de 10 anos de uso, provavelmente vai fazer medidas errôneas da pressão arterial. Então, de posse de um bom aparelho, uma pessoa que sabe fazer a medida, que não é uma coisa muito difícil, todos podem aprender, então a pessoa tem que estar a pelo menos 1 hora sem tomar café, né? O café pode interferir, sem ter feito alguma atividade física mais vigorosa, sem ter subido a escada rapidamente, sem estar suando, sem estar com calor, sem estar com a bexiga cheia pode interferir na medida da pressão, né? Então a pessoa num lugar tranquilo, que já parou por 3 a 5 minutos de caminhar, né? Está sentado, está com os pés no chão, está com o encosto, as costas no encosto da cadeira, o braço na altura mais ou menos do coração, com um bom aparelho, faça a medida, 1, 2 vezes, aí você tem um valor que é mais fidedigno, que pode nortear algum tipo de conduta. Não adianta a gente chegar rapidamente, ou ter acabado de comer, ou fumar, né? Que a pessoa que fuma tem que esperar no mínimo 1 hora também para medir, né? Ir lá e bota o braço para baixo, a pressão vai dar mais alta, obviamente. Então, tem que se ter cuidado com essas técnicas, porque a medida correta vai fazer a pessoa ter a conduta correta. Eu acho que é importante o que você falou a respeito disso de o paciente estar calmo, porque muitas vezes a gente recebe muito paciente isso da medicina do trabalho, né? Vem da empresa, como que você mediu? Você pergunta, eu estava no trabalho, de repente senti uma dor de cabeça, e muitos associam cefaleia à pressão alta, e muitas vezes é o contrário, né? Muitas vezes o paciente está com a dor, seja ela na cabeça, seja ela em algum outro órgão do corpo, ele vai ter uma tendência a subir mais essa pressão. Então é importante isso que você destacou, o paciente está relaxado, tranquilo, sem dor, não que não deva medir a pressão com dor de cabeça, mas que não leve isso tão à risca. Não é a sua pressão real que a gente valoriza é a pressão em repouso. Patrick, eu acho que é importante também destacar quais são os fatores de risco para o paciente, como diz o Juliano no início, é uma doença multifatorial. E dentro desse multifatorial existem uma série de fatores de risco. Quais os principais fatores de risco dessa patologia? Então, muito importante a gente falar disso. Como o Juliano bem falou, a hipertensão, 90% a 95% dos casos, é a hipertensão chamada primária, antigamente chamada de essencial, como ele bem falou. E essa hipertensão, um dos grandes fatores de risco, claro, é a genética. A gente começa pela história familiar. Quem tem história na família de parentes de primeiro grau, pai, mãe, irmão, com hipertensão, também tem tendência a desenvolver hipertensão. A obesidade é um fator de risco para hipertensão, o sedentarismo, a ingestão de sal. A gente sabe que uma ingestão muito alta de sal pode ser um fator de risco. E, além disso, o quadro que a gente chama de síndrome metabólica, que é colesterol alto, glicemia de jejum alterada, aumento da circunferência abdominal, que aí entra na questão da obesidade, e se inclui nesse quadro multifatorial que pode contribuir para o desenvolvimento da hipertensão. Perfeito, Patrick. A gente vai retornar daqui a pouco, eu acho que é interessante esse gancho dos fatores, para até depois no próximo bloco nós falarmos um pouco sobre o tratamento, que isso está diretamente relacionado ao tratamento. Então vamos para o primeiro intervalo nosso, logo após voltaremos. Estamos de volta ao nosso bate-papo das 6. Hoje o tema é sobre hipertensão e prevenção cardiovascular. No bloco anterior acabamos falando um pouco sobre fatores de risco que causam hipertensão. Então acho que foi muito importante esse gancho para agora discutirmos um pouco sobre o tratamento da hipertensão, que consiste de certa forma também em saber os fatores de risco. Então, Juliano, como que hoje um paciente hipertenso chega no seu consultório, a abordagem que você tem com ele? Primeiramente, é um tratamento não medicamentoso que a gente divide, né? Vamos falar primeiro do não medicamentoso e o medicamentoso. O não medicamentoso, qual é a abordagem
desse paciente que você faria? Muito bem lembrado, Tarcísio, isso é fundamental. Acho que o Patrick chegou a falar alguma coisa também no bloco anterior e isso tem que ser enfatizado, né? Muitas das vezes o paciente chega, né, e já quer logo o tratamento, o remédio, né? Todo paciente já chega, pega a receita, acabou, vamos tratar a hipertensão arterial. Mas a hipertensão arterial, eu costumo dizer que é um tripé, né? Se a gente não tiver a atividade física, a mudança do estilo de vida, a mudança alimentar com perda de peso, não adianta dar só o remédio, né? O remédio pode ser o melhor possível que ele não vai ficar de pé, ou então vai sustentar por um tempo, depois cai. Então tem que se bater nessa tecla, mesmo que seja qualquer tipo de hipertensão, mesmo as hipertensões mais graves, né, acima de 18/11, até as hipertensões leves, 14/9, como a gente discutiu, todas elas vão se beneficiar das medidas não farmacológicas, das medidas que são sem remédios, né? Que consiste, em primeiro lugar, a queda da quantidade de sal. Nós todos, brasileiros, comemos em média 11 gramas de sal por dia. 11 que é o gramas. dobro da recomendada pela Organização Mundial de Saúde. Seriam 2 gramas, né? São 5 vezes, 5 vezes, meu amigo. 5 vezes a gente come, entendeu? Nós não podemos nos isentar. Infelizmente, isso é uma coisa cultural. O sal é um elemento que veio para conservar, né? Conservar carne, conservar outros alimentos. Então, até hoje a indústria, né, você deve bem lembrar, existe um acordo da indústria até 2024, 2026 para se reduzir a quantidade de sal nos alimentos. Então a gente não tem que esperar essa contrapartida, temos que fazer a gente tem que comer 2 gramas e estamos comendo 11. Se a gente conseguir baixar 5 vezes a quantidade de sal que a gente come, com certeza baixaremos 3, 4, 5 milímetros de mercúrio na pressão, ou até mesmo conseguiremos potencializar o efeito de medicações, né? Então isso é fundamental, que se diminua a quantidade de sal que a gente come, né? Lembra de evitar produtos industrializados, produtos, temperos que já vêm prontos, isso tem uma quantidade enorme de sal, né? Aqueles produtos que estão em conserva, né? Muito cuidado com isso. E no próprio preparo do alimento, a gente tem que se habituar a não sentir o gosto do sal, né? Se a gente está sentindo um pouquinho o gosto de sal, a comida está salgada. Lembra, são 2 gramas de sal por pessoa, ou mais ou menos 4 a 5 gramas do salzinho de cozinha, né? Lembra que as comidas já têm o seu próprio sal, né? Então a gente tem que descontar isso quando a gente vai fazer o cálculo, né? Mas é basicamente lembrar de uma tampinha, né, de caneta Bic para cada pessoa, né? Se a família tem 5, são 5 daquela para todos, se 5 vão comer, né? E isso vale para a comida do dia inteiro. Então, a quantidade de sal é o primeiro. Segundo, é verdura, legume, que a gente precisa aumentar na nossa comida. Ali a gente tem cálcio, fósforo, magnésio, outras substâncias que podem ajudar a controlar a pressão. E o brasileiro come pouco, né? Frutas, verduras, legumes. Isso tem que ser a base da nossa alimentação. Acabamos de ver um estudo, né? Que esse tipo de alimentação e com peixe faz muita diferença. Para a hipertensão arterial não seria diferente. A atividade física regular, fundamental a atividade física. A atividade física, ela previne a hipertensão e trata a hipertensão. Óbvio que se a pessoa tiver com a pressão muito desregulada, acima de 18/11, não é o momento, mas uma hipertensão leve, até moderada, até 16, pode sim já iniciar a atividade física, né? Inicia-se devagar até chegar no objetivo. O objetivo seriam pelo menos 5 vezes, pelo menos 40 minutos cada vez, né? E atividades aeróbicas, seja ela ciclismo, natação, caminhada, corrida, academia, é a atividade que a pessoa goste mais. E perda de peso, para cada tanto que a gente perde, uma porcentagem de perda de peso, você também reduz a pressão arterial. Então é fundamental que a gente faça isso. Se a gente não fizer essa mudança de estilo de vida, e isso é feita por muito poucos pacientes, a gente não chega ao nosso objetivo e a gente vai continuar assistindo essas cifras enormes de pressão alta que a gente tem e, a reboque, infarto, AVC, né, insuficiência renal. Perfeito. É muito comum, né, Patrick, a gente, a respeito do que o Juliano disse, do sal, os pacientes, quando internam, né? Você pode descrever um pouco o que muda no paciente quando interna? Por conta de só diminuição de sal, o que acontece? Aqueles pacientes que tomavam 5, 6 remédios, quando chega no hospital, interna o paciente, e aí chega lá, faz hipotensão, né? Não sei se você teve essa vivência com hipertensão em ambulatório de hipertensão resistente, né? E quando a gente internava esses pacientes para estudar, para fazer alguma pesquisa, o paciente, na verdade, ele não tinha hipertensão
resistente ele tinha mesmo era o consumo excessivo de sal, né? A respeito de atividade física, Patrick, você pode destacar alguma coisa mais assim, sobre? Eu acho que é importante a gente falar isso. Como que deve ser a atividade física para o paciente, como prevenção cardiovascular, não só para tratamento. Sim. Isso é importante também, aqui o tema é prevenção cardiovascular. Tudo isso que a gente está falando vai abordar uma série de outras doenças, né? Não Sim. só a hipertensão. E atividade física, como que você poderia destacar isso para os nossos pacientes? É muito importante isso que você falou, Tarcísio. Primeiramente, quanto à questão dos pacientes caírem a pressão na internação, isso é muito frequente, porque, assim, tanto com relação à alimentação, muitas vezes a gente pega os pacientes que falam, doutor, minha pressão não está controlada, não consigo de jeito nenhum, tomo remédio e não controla. Interno, a gente dá às vezes metade da dose dos remédios que eles estão tomando e a pressão está normal ou até cai. Então isso mostra que os hábitos em casa não estão adequados, talvez a alimentação não está adequada, talvez a adesão à medicação também não está adequada. Então isso tudo é muito importante, como você bem falou. Quanto à atividade física, como o Juliano bem comentou, a recomendação é pelo menos 150 minutos de atividade física por semana, idealmente. Então, isso se traduziria em 30 minutos de atividade física por dia durante 5 dias, de segunda a sexta. E essa atividade poderia se distribuir, se a gente for de acordo com as principais necessidades de cada paciente e com os principais objetivos de prevenção. A gente sabe que para hipertensão, tanto para o tratamento, como o Juliano bem falou, para prevenção até, pacientes que têm uma tendência, têm história na família, ou têm aquela hipertensão leve, que a gente vai tentar não começar a dar remédio, o exercício aeróbico acaba sendo mais importante. Aeróbico que a gente fala é corrida, natação, bicicleta, exercícios que fazem o coração acelerar e que, de certa forma, aumentam o metabolismo, aumentam o gasto energético por conta desse aumento da frequência cardíaca. Por outro lado, a gente chama de exercícios anaeróbicos, que são os exercícios que envolvem musculação, levantamento de peso, enfim, crossfit, essa parte, ajudam também na parte da hipertensão, não tanto quanto os aeróbicos, mas também ajudam em outras questões, como, por exemplo, a questão de tônus muscular, de fortalecimento ósseo, prevenção de osteoporose, e ajudam no metabolismo da glicose no sentido de prevenção e melhora da resistência periférica à insulina, que já entra na questão da fisiopatologia do diabetes, que vem junto da síndrome metabólica, que, por sua vez, vem junto da hipertensão. Então, o exercício é sempre bom mesclar, claro, importante, buscar ajuda, buscar auxílio, buscar orientação, porque esse conjunto de formas de exercício contribui para um tratamento da hipertensão, da mesma forma uma prevenção de outras doenças que estão associadas à hipertensão e às demais doenças cardiovasculares. Perfeito. Muitos pacientes perguntam para a gente, assim, e a gente vê isso claramente, é uma dúvida, a caminhada serve? Né? Essa pergunta é bem frequente. O que eu acho que é importante o paciente ter ideia, ele tem que se cansar, ele tem que suar, ele tem que ficar ofegante, e isso está chegando numa frequência cardíaca que está atingindo a frequência cardíaca ideal na atividade física. Obviamente é sempre bom, antes de qualquer atividade física, principalmente pacientes hipertensos, ter orientação do cardiologista ou de algum outro profissional relacionado a isso. Mas, resumidamente, é isso. A gente tem que se cansar na atividade física. Aquela caminhada que você está caminhando, você, uma amiga ou amigo, que estão conversando entre os dois, essa atividade, obviamente que é melhor do que ficar em casa, sentado. Mas não é uma atividade física efetivamente para redução, para melhora do índice cardiovascular. Eu acho que outro tema também, acho que o Juliano destacou, a respeito da perda de peso, que a gente vê muito, né, Juliano, a questão da bariátrica, hoje, como que ajudou. Você poderia falar um pouco isso sobre perda de peso, quanto de peso que é importante? Sim, isso aí é importantíssimo você ter tocado nesse aspecto, né? Porque muitas das vezes a coisa fica no anedótico, né? Como a gente falou aqui sobre a pressão do avental branco, vem essa do peso também, né? Ah, mas não tem problema, porque tem fulano que não é hipertenso e é obeso, e o outro é obeso, isso não tem muito a ver uma coisa com a outra. E tem sim, e a bariátrica tem mostrado isso pra gente, né? A gente tem pacientes com 3, 4 medicações, perdem aí uma boa porcentagem, 30%, perdem 25%, até 40 quilos, a pressão praticamente normaliza, né? De 4 remédios,
Eu tenho pacientes que deixaram de tomar medicação. Depois aumentou um pouco o peso, isso acontece frequentemente, 4, 5 quilos, aí você vai usar novamente medicação, mas uma medicação, ao invés das 4, 5, né? Então, carecia de estudos, inclusive com a cirurgia bariátrica, que hoje a gente já sabe que tem, né? Já tem efeito benéfico em termos de coração, em termos de mortalidade, quando você perde essa quantidade de peso. Era outra coisa que a gente sempre achava, né? Que a obesidade podia aumentar um pouco de morbidade, mas não mortalidade, mas aumenta mortalidade, né? Então, a perda de peso é fundamental, seja para hipertensão, seja para o diabetes, seja para o colesterol, para as articulações, tem uma série de benefícios que existe com uma perda de peso e que a gente tem que tentar sim. Pelo menos, se você perder, como eu falei no início, 5%, 3 a 5% da estrutura, da massa, né, da massa corpórea, você consegue ficar muito mais reativo à medicação. A medicação tem muito mais efeito. Então, você vai conseguir perdendo, se a pessoa está aí 20 quilos acima, às vezes ela acha que eu preciso perder os 20 quilos para atingir minha meta, mas não, perdendo 3, 4 quilos, ela vai ficar mais responsiva. Precisava perder 20, começou a perder 2, 3 em 1, 2, 3 meses, vai ser muito benéfico para a resposta, às vezes, à medicação e às vezes até mesmo para a queda da pressão. Só isso aí já pode fazer com que a pressão caia. Então nem sempre precisa fazer uma bariátrica para se perder grande quantidade. Qualquer quantidade de peso que se perca, a gente já tem efeito na pressão, efeito direto, e já tem efeito em se tornar mais sensível à medicação que se usa. Então isso é fundamental que se faça. E tem que ser feito de duas maneiras, né, Tarcísio? A gente não tem que esperar isso com medicação, né? Se tiver indicação de cirurgia bariátrica, tudo bem. Não tendo indicação de cirurgia bariátrica, o que precisa fazer é atividade física regular, às vezes assistida, às vezes com professores, às vezes com, né, educadores físicos, e dieta, né? Uma dieta adequada, balanceada. Temos profissionais excelentes aqui que podem fazer isso, endocrinologistas, nutricionistas podem ajudar muito. Isso é um grande investimento que se faz e, sim, atinge melhor a meta de pressão e de outros fatores de risco. Perfeito. Então, o paciente hipertenso, como o Juliano bem destacou, nós temos sempre que obedecer, porque hoje em dia muita gente espera uma fórmula mágica, um comprimidinho que vá controlar a nossa pressão. Eu acho que ele foi muito feliz na questão do tripé, né? Que é a questão, controle de peso, atividade física e dieta. E geralmente uma coisa puxa a outra, né? O paciente que faz atividade física, ele passa a comer melhor, ele perde peso, então está tudo muito, muito envolvido. Então, a partir do momento que o paciente se conscientiza que ele tem que fazer isso, e às vezes a gente só faz isso e controla, quando não controla, nós iniciamos o tratamento farmacológico, ou muitas vezes já inicia o tratamento farmacológico, mas é importante, mesmo quando nós começamos com remédio, esse tratamento não medicamentoso, que foi esse tripé que o Juliano falou, nós temos que seguir também de forma bem rigorosa. E falando um pouco de tratamento medicamentoso, Patrick, é importante, eu acho que, destacar os pacientes que muitas vezes a gente costuma menosprezar, talvez, as palavras, os medicamentos que são fornecidos pelo SUS, né, que nosso governo fornece alguns medicamentos. Você poderia falar um pouco sobre o tratamento medicamentoso, das medicações? Tem medicações hoje em dia melhores? Sempre tem que iniciar com essas medicações? A gente vai abandonar as medicações do SUS ou ainda elas têm espaço no nosso tratamento? Não, isso é muito importante, Tarcísio, o que você falou, porque assim, é bem comum os pacientes acharem, menosprezarem, essa é a palavra, mesmo as medicações fornecidas pela farmácia popular, que não necessariamente são só unidades de saúde. As próprias grandes redes que têm farmácia popular fornecem medicações antihipertensivos de forma gratuita, é importante falar isso, e medicamentos de qualidade. Isso é muito importante. Existem alguns tipos de medicamentos, algumas classes, algumas a gente acaba preferindo como início de tratamento em relação a outras. Claro, esses medicamentos vão depender das chamadas comorbidades, outros problemas de saúde que o paciente possa vir a ter. E uma das principais classes são chamados, que a gente fala IECAS, captopril, enalapril, ramipril, e os bloqueadores de angiotensina, que é a losartana, valsartana, que acabam sendo os mais utilizados, juntamente com a hidroclorotiazida, cortelidona, que são os diuréticos,
que são medicamentos, alguns deles fornecidos pelo SUS, outros não, mas que são igualmente eficazes, e a gente costuma brincar, meus professores falavam que, claro, se o paciente tiver alguma outra comorbidade, a gente sempre direciona no diabetes, usando algumas medicações que protegem os rins, mas o melhor medicamento é aquele que controla a pressão do paciente, que ele consegue arcar e que ele consegue manter o uso. Lembrando que a pressão é uma doença crônica, então é um medicamento que ele tem que se dar bem, não pode ter efeito colateral, porque é um medicamento que ele vai tomar para o resto da vida, então ele precisa manter essa adesão adequada. O mais importante de tudo é isso. Perfeito, isso eu acho que é extremamente importante, a questão da adesão e seguir esses passos, consumo de sal, atividade física. Muitas vezes a gente culpa o remédio, o enalapril, que é dado gratuitamente, ou o losartan, sendo que não é culpa do remédio, é culpa da não tá seguindo, não vai controlar com nenhum outro, né? Sim. Então acho que isso aí é muito importante que você destacou. Estamos chegando ao fim do segundo bloco. Logo mais voltaremos com mais discussão sobre o tema hipertensão. Sejam bem-vindos novamente ao nosso bate-papo das 6. Hoje o tema sobre hipertensão e prevenção cardiovascular. Vamos destacar nesse último bloco, que é mais curto, um pouco sobre aquelas causas de hipertensão mais raras, aqueles 10% que o Juliano falou no início do programa, mas porém não podemos deixar de lado essas causas que muitas vezes têm um tratamento específico para tal causa. Então, falar nisso um pouco, Juliano, quais são essas causas mais importantes, primeiramente, depois a gente pode discutir aqui com o Patrick quais são o tratamento específico, não diretamente específico para cada causa, mas existem formas de tratar isso aí de forma mais específica. Eu acho que tão importante quanto a gente saber, né, Tarcísio, quais são essas causas, em quem investigar essas causas, né? Isso é importante, porque às vezes a pessoa tem hipertensão já há muito tempo, né? E a gente está falando aqui, ela vai achar, eu vou lá achar uma causa, porque se eu tratar essa causa específica, acabou meu problema. Hipertensão secundária, algumas vezes é assim, nem todas, né? Mas quem pode ter isso? O que é importante a gente saber, né? São aqueles que começaram a pressão alta com pouca idade, menos de 30 anos, como o Patrick já tinha colocado, né, ou mais de 50 anos, né, são essas situações. Aqueles que já têm alguma outra doença, seja uma doença endócrina, né, que chama síndrome de Cushing, ou uma doença que produz um determinado hormônio, ele já sabe disso, né, ou aqueles pacientes que no exame físico, né, todo paciente que a gente vai examinar, a gente examina tudo, né, a gente não mede só a pressão, examina a barriga, né, para ver se tem alguma massa, isso aí já dá um indício de que ele pode ter alguma causa secundária, algum sopro, né, isso pode ser um indício. Então, nesse paciente a gente tem que fazer a investigação, né. Naquele paciente que está tomando 3 classes de remédios, como o Patrick falou, são os principais, né, o IECOBRA e mais um diurético e um antagonista de cálcio, que são os 3 remédios que são fornecidos pelo SUS, né? Vale a gente lembrar, que a pessoa está tomando certinho esses remédios, está fazendo a mudança do estilo de vida, está perdendo peso e a pressão continua bastante elevada. Opa, esse paciente pode ter uma causa secundária. É interessante que se faça a busca, né? Um paciente que tem uma diferença de pulso, né, Tarcísio? Um pulso na perna de baixo, sempre tem que investigar. O médico, quando vai no médico, no cardiologista, tem que ver se tem um pulso aqui no braço, tem que ver se tem no pé, né? Porque se tiver uma diferença, também é um sinal que ele pode ter uma causa secundária de hipertensão. E aí entra os principais, né? Seria a apneia do sono, né? Que hoje em dia está muito em voga. A gente sabe as pessoas que roncam muito, que principalmente que às vezes o acompanhante fala, nossa, doutor, ele para, de repente ele está roncando, de repente ele para, faz uma pausa. Está se afogando, exatamente. Essa pessoa pode ser portadora da síndrome da apneia do sono. Isso está relacionado a uma hipertensão que é difícil de tratar, né? Então isso é uma causa interessante. Existem as causas endócrinas, acho que o Patrick pode falar melhor, né, do que a gente. Tem em casa professores disso, né, Patrick? Então, a produção da aldosterona, vou deixar para ele falar, entendeu? Isso é uma causa de hipertensão secundária,
né? Problemas na tireoide podem levar a gente a ter uma hipertensão secundária, né? Algum tumor que esteja produzindo uma substância que eleve a pressão, que também tem toda uma investigação a ser feita. Então são as principais causas aí, a gente, de acordo com o que a gente acha no exame físico, a gente pede os exames específicos. Mas vale lembrar que a pessoa tem que ter algum comemorativo que leve a gente a desconfiar de hipertensão secundária. Não é para todo mundo. Perfeito. Você quer falar, Patrick, um pouquinho sobre as causas endocrinológicas? Você tem que tomar cuidado com o que você vai falar aí. Sua mulher está vendo em casa. Isso aí. Então, como o Juliano bem falou, a gente não vai investigar a hipertensão secundária para todos. Sempre naqueles extremos, ou muito jovens, abaixo dos 30 anos, ou muito idosos, acima dos 50, sendo que para cada faixa etária extrema acaba tendo uma ou outra causa mais frequente. E uma causa muito importante, que é muito atual, é a questão da apneia do sono, como o Juliano bem falou, mas tem as causas endócrinas, as causas de distúrbios endócrinos que, em boa parte delas, entram no que o Juliano falou de causas potencialmente reversíveis. E a principal delas, que entra nesse ponto, é o chamado hiperaldosteronismo primário, que a gente tem em cima dos rins as glândulas suprarrenais, que produzem um hormônio chamado aldosterona, que faz parte da regulação da pressão. Se existe um pequeno tumor benigno em cima nessa glândula que produz um excesso desse hormônio, esse excesso de hormônio vai gerar um aumento da pressão e vai gerar hipertensão. E isso a gente consegue descobrir por meio de alguns exames específicos que a gente vai fazer de acordo com alguns indícios que a gente tem nos exames de rotina que a gente faz em todo paciente hipertenso. Se isso for diagnosticado, isso é diagnosticado por exames de imagem, muitas vezes é bem frequente, se for diagnosticado precoce, em que se faz uma cirurgia para tirar esse tumor e o paciente, aí sim, é curado da hipertensão. Existe essa possibilidade, mas, mais uma vez, são menos de 5% dos casos em que tem essa causa endocrinológica que é a principal, e tem outras causas. Pacientes com síndrome de Cushing, que o Juliano bem falou, produção excessiva de corticoide, de cortisol, seja porque eles produzem um excesso de cortisol ou porque eles tomam um excesso de corticoide por outras doenças, a famosa prednisona, que são as causas secundárias em que o paciente, por vezes, ou diminui a dose ou para de tomar o corticoide e ele deixa de ser hipertenso, ou muitas vezes, se é alguma causa endócrina, esse excesso de cortisol, se ela é resolvida por cirurgia ou por outros meios, ele também melhora a hipertensão, não necessariamente cura. E tem a questão da tireoide, o hipertireoidismo, o excesso de funcionamento da tireoide, o excesso de produção do hormônio da tireoide, causa vários sintomas, perda de peso, insônia, palpitação, batedeira no peito, e pode causar hipertensão. Então, muitas vezes, o tratamento da tireoide melhora todos esses sintomas, incluindo a melhora da hipertensão. Então, essas causas endócrinas entram nesses 5 a 10% de casos, que são muito mais raros, mas que merecem uma investigação adequada, porque todos esses envolvem um tratamento muito específico, que não é só, na verdade, longe de dar remédio para pressão, porque tem outras coisas a serem feitas e a serem tratadas. Perfeito. Só um minutinho, só complementando rapidamente, Tarcísio. A gente não pode esquecer, como bem lembrou o Patrick agora, não só do corticoide, mas das causas medicamentosas. A pessoa toma outros medicamentos e tem hipertensão por causa disso, né? São os anti-inflamatórios, muito comuns, né? Ibuprofeno, nimesulida, diclofenaco, muito comum, a pessoa está com dor nas costas, dor em qualquer parte do corpo, vai ali na farmácia e pega um remédio desse. O uso crônico desses remédios eleva a pressão, é a causa comuníssima, né? Uso de anticoncepcionais, muitas mulheres tomam anticoncepcionais e alguns podem elevar a pressão também, isso tem que ser avaliado. E remédios que agem no sistema nervoso central, né? Remédios para depressão, para ansiedade, é muito comum isso aí também, está associado à hipertensão, isso tem que ser visto. Perfeito. É importante isso aí, eu acho que talvez alguns pacientes estão em casa e falam assim, nossa, mas meu médico nunca investigou isso. Na verdade, são causas raras e que já naqueles exames que a gente pede, a gente é suspeita de se você tem, como o Juliano disse, algum comemorativo, é um paciente mais jovem ou é o paciente que começou a pressão acima de 50 anos, muitas vezes ele tem um diagnóstico acima de 50 anos, mas ele já é hipertenso desde os 45, ele só descobriu com 50, ele nunca mediu a pressão. Então isso aí também não vale muito. Mas os exames básicos que a gente olha, que a gente pede, tem sódio, tem potássio, tem hormônios da tireoide, tudo isso aí já serve para dar alguma pista para a gente. Se a gente vê alguma pista nesses exames, nós vamos partir para exames mais específicos. Mas na maioria das vezes, eles são doenças mais raras. Vamos chegando ao fim de mais um
bate-papo das 6. Gostaria de agradecer a presença do Dr. Patrick. Muito obrigado, Tarcísio. Obrigado, Juliano. Foi muito bom. É sempre muito bom discutir um tema muito importante para a população, conscientizar uma doença tão prevalente e tão importante o seu tratamento. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Juliano, pela presença. Obrigado também, Tarcísio. Prazer estar aqui com você, Patrick. A gente conversar de um tema tão importante e somando sempre as nossas experiências para informar a população, que esse é o objetivo, né? Informando, a gente consegue que a pessoa se conscientize de tratar um problema tão sério que pode reduzir muito a chance de infarto, derrame e esses problemas que a gente discutiu. Hipertensão é um tema extremamente relevante e extenso, não dá para abordar tudo aqui. Se ficasse aqui falando, a gente poderia ficar aqui 2 horas falando sobre isso, que teria assunto para isso. Foi um prazer estar mais uma vez aqui com todos vocês. Lembrando ao pessoal de casa que esse programa ele se reprisa na manhã seguinte e no domingo à tarde. Muito obrigado pela presença de todos, pela audiência. Vamos ficando por aqui. TV Sim, o canal do Espírito Santo. Bate-papo das 6 foi um oferecimento Uniscan, Rio Doce Radiologia e Unicor, Medicina de Primeiro Mundo em Linhares. Faça sua ressonância magnética cardíaca na Uniscan, equipamento de última geração 100% digital. Aqui você tem a opção de fazer os exames de ressonância com sedação. Agende seus exames pelo 2103 5000 Uniscan.